Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer 36 vetos a dispositivos do projeto que trata do abuso de autoridade. O prazo para a sanção da lei termina nesta quinta-feira. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional em agosto e define as situações que podem ser classificadas como abuso. O projeto tem 44 artigos. Foram vetados 36 dispositivos em 108 possíveis. Desde que a proposta foi aprovada, porém, Bolsonaro já havia dito que vetaria alguns trechos por não concordar com as regras previstas. E o Ministério da Saúde anunciou um balanço sobre o sarampo no país. São mais de 2.700 casos da doença. Os estados de São Paulo e Pernambuco juntos registraram 4 mortes. Os números são contabilizados desde junho, quando houve um novo surto da doença. Só no estado de São Paulo foram 3 mortes, 2 crianças e um adulto. Em Pernambuco, uma criança também morreu. O maior número de casos da doença foi registrado em São Paulo, mais de 98% das ocorrências. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, que informou ainda que o aumento ocorreu porque casos que estavam em investigação tiveram confirmação clínica. Nos primeiros meses de 2019, o governo conseguiu interromper a transmissão do vírus do sarampo na região norte. E alguns meses depois, novos casos foram importados de Israel, Malta e Noruega, iniciando uma nova cadeia de transmissão dentro do país. A recomendação do Ministério da Saúde é de que crianças sejam vacinadas em 2 doses. Para as que têm menos de 6 meses, doses de vitamina A também vão ser disponibilizadas pelo SUS. Muita gente deve ficar atenta ao título eleitoral. É que o recadastramento biométrico agora é obrigatório em algumas regiões do país. É o caso de Teixeira de Freitas, na Bahia. E quem não fizer pode ter o título cancelado e muita dor de cabeça por causa disso. O recadastramento biométrico do título de eleitor já é obrigatório. Quem não faz a atualização fica com o título cancelado. O chefe do cartório eleitoral da cidade, Bruno Guarino, explica que é necessário fazer o procedimento até maio de 2020. Após o encerramento do período biométrico, a gente implantou o sistema de agendamento eletrônico, vem tendo um desempenho excelente, porém a gente queria aproveitar a oportunidade aqui de vocês e convocar todos os eleitores que não tiveram oportunidade de fazer o título, que agende pela internet, pelo site do TRE da Bahia, e venha regularizar a sua situação. Bruno ressalta que a população precisa ficar atenta, pois além de não poder votar, o título de eleitor cancelado também traz outros prejuízos. Concurso, vestibular, passaporte, admissão em empregos, realmente ele não vai conseguir porque ele não está quite com a Justiça Eleitoral. No destaque internacional, os juízes responsáveis pela investigação do acidente do voo Rio-Paris de 2009 determinaram que as empresas Airbus e Air France não devem ser levadas a julgamento pelo caso. As empresas Airbus e Air France não vão ser levadas a julgamento pelo acidente do voo Rio-Paris de 2009 que matou 228 pessoas. Foi o que determinaram juízes de instrução responsáveis pela investigação do caso. A decisão anunciada 10 anos depois da tragédia do voo AF447 difere do pedido da promotoria, que havia solicitado um julgamento contra a Air France. A principal associação de parentes de vítimas vai apelar da decisão por considerá-la ofensiva. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447, que viajava entre Rio e Paris, caiu no Oceano Atlântico. Os 228 passageiros e membros da tripulação, de 34 nacionalidades, morreram no acidente, o pior da história da Air France. O elemento que desencadeou a tragédia foi o congelamento dos sensores localizados no exterior da aeronave às sondas Pitot. O congelamento provocou informações equivocadas sobre a velocidade e desorientou os pilotos até a queda do avião no oceano. A África do Sul fechou temporariamente a embaixada na Nigéria por causa das ameaças recebidas em consequência da violência dos últimos dias em território sul-africano.
O Ministério Sul-Africano das Relações Exteriores informou nesta quinta-feira que o país fechou temporariamente a embaixada na Nigéria, que fica na capital Abuja, e o consulado na cidade de Lagos. A medida foi tomada por causa de ameaças recebidas em consequência da violência xenófoba dos últimos dias em território sul-africano. A agressão contra estrangeiros acabou desencadeando violentos protestos próximos a um supermercado da África do Sul, na Nigéria. Na quarta-feira, os dois países mobilizaram forças policiais após vários dias de violência xenófoba iniciados em Joanesburgo. Apesar da redução da violência, a tensão aumentou no campo diplomático depois que a Nigéria anunciou o boicote ao Fórum Econômico Mundial da África, inaugurado essa semana na cidade do Cabo. A onda de violência que deixou vários mortos preocupa várias nações africanas que têm muitos de seus cidadãos trabalhando na África do Sul. Desde que os distúrbios começaram no domingo, dezenas de lojas foram destruídas e caminhões supostamente dirigidos por estrangeiros queimados. Para encerrar, muita gente gosta de viajar, isso é fato. E não importa se o destino é perto ou longe. Mas quando o deslocamento tem que ser feito de avião, é preciso ter um planejamento antes. As passagens ainda são muito caras e uma boa opção para conseguir viagens mais baratas e até gratuitas continua sendo as milhas aéreas. Os programas de fidelidade são oferecidos por companhias aéreas ou operadoras de cartão de crédito. Vamos conferir na reportagem. Viajar de avião está complicado. De acordo com o IBGE, em 12 meses, as passagens aéreas ficaram em média 35% mais caras. Muita gente acabou por adiar aquela visita a um parente ou conhecer um lugar diferente por causa dos altos preços. Mas o Lucas, que adora viajar, encontrou uma maneira de economizar que deixa os valores muito, mas muito mais em conta. Ele usa milhas acumuladas por compras no cartão de crédito. Com isso, ele conheceu vários estados brasileiros e até outros países, só pagando a taxa de embarque. Quando eu percebi que milhas eram dinheiro, as pessoas não jogam dinheiro fora, então eu não posso jogar uma coisa que é de valor no lixo também. Então, quando eu percebi que era dinheiro, que eu poderia usar isso ao meu favor, eu decidi usar isso para viajar e também comprar produtos. Somente em 2018, os brasileiros movimentaram 245 bilhões de reais em milhas. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, no ano passado, a quantidade de cadastros só no primeiro trimestre cresceu 25%. Muita gente já está se programando para a viagem de fim de ano. Seja para perto ou para longe, deixar para comprar a passagem em cima da hora pode ser uma péssima ideia e custar caro. Por isso, se planejar pode fazer com que essa viagem caiba no seu orçamento. Nessa agência de viagem em São Paulo, muitos destinos para o final do ano já estão lotados. Esse gerente de vendas explica que em roteiros nacionais, o ideal é fechar o pacote 3 meses antes da viagem e internacionais com 8 meses de antecedência. A economia não será só no valor da passagem. A hospedagem também fica mais em conta. Comprar com antecedência pode gerar uma boa economia. Exatamente, ele sempre tem uma variação a mais de 10%. Para baratear o custo das viagens internacionais, o governo brasileiro estuda acabar com a taxa adicional no valor de $18, cobrada nos principais aeroportos do país para quem vai para o exterior. A intenção é atrair novas empresas aéreas para o Brasil e fazer com que a tarifa de embarque tenha preços reduzidos pela metade. Mas, enquanto isso não acontece, a dica de ouro dos economistas é se antecipar. Quanto maior a procura, maior o preço. E aí já sabe, a viagem vai ficar muito mais cara. Se planejar com antecedência, mas ter aquele discernimento que é uma antecedência saudável. Então, depende aí se a viagem é nacional, internacional, né, se está em períodos de pico ou não. E vale destacar, né, gente, que pesquisar bem antes sempre é a melhor opção. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!